Começou naquele domingo de madrugada, chuva, 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 e era uma chuva assim que não cessava, não parava, né? Era uma chuva assim intensa, e choveu, 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 choveu. Aí às 13h30 a gente já tinha notícias de que ia vir essa enchente, que ia dar uma enchente, né? Choveu. Tinha chovido já o dia antes, depois de manhã, de meio-dia, era logo depois de meio-dia eu fui no Pozo Novo, né? Deu um pancadão de chuva que, homem do céu, aquilo era nas ruas era um riacho, era um riacho. Nós estava aqui, era numa segunda-feira, começou a chover, domingo, anos à noite, começou a chover, e de segunda de manhã o rio estava lá embaixo ainda. Aí começou a chover, 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 e o rio subindo, e cada vez mais subindo, e quando foi 6 horas, ele estava no máximo, que está para ver aqui o sinal. De meio-dia nós estávamos sendo parados ali no bar, de meio-dia naquela segunda-feira, na porta do bar ali. Eu e mais um rapaz, né? Chovendo, chovendo, olha esse asfalto que era uma camada assim de água, assim, correndo. E eu disse pro cara, se isso aqui continuar mais uma hora e pouco de chuva assim torrencial como está dando, e aí ir para cima, quando a gente fala para cima, sempre em direção aos rios, de onde vem as águas, né? Para cima, se tiver chovendo assim, nós vamos ter uma enchente razoável no final de tarde. Às 3 horas da tarde o rio vinha aqui, já estava com aquela enchente mais ou menos. E aí eu saí de lá sem enxergar onde a água estava, lá na ponte de fundo, né, que é o nosso marcador. Eu vim embora, eu e meu guri, veio embora pra cá e começamos a avisar, onde é que eu sabia que ele ia ir, mais ou menos, em todos os lugares. E aí meu guri disse assim, pai, nós não vamos conseguir passar em tudo aí lugar, vamos pra rádio. E fomos pra rádio. Aí eu entrei na rádio ali com o Marcão me olhando assim, o que houve, cara? Tá no ar? Ele disse, tá no ar? Sim, tá aberto, ele falando, e eu peguei e comecei a falar. Diz, ó, assim, assim, assim. Naquele dia da enchente nós estávamos trabalhando e o atual prefeito, o Ricardo, juntamente com o pai dele, fizeram uma marca lá na Ponte do Fão. Né? Por volta de 2 horas, ele me ligou, disse que estava lá, observando essa marca e estava um pouco preocupado, porque estava subindo, o nível da água do rio estava subindo muito rápido. Né? Por 13h30 da tarde, ele entrou correndo aqui na rádio, desesperado, né? Pedindo para anunciar que já tinha ultrapassado a marca em 1 metro e que alguma coisa grande iria acontecer. E aí eu falei para ele, saia pela cidade, anuncie para o pessoal que eu vou anunciar na rádio. Aí conversamos no ar, enfim. Ele saiu fazendo isso e ninguém deu bola para ele. Ninguém acreditou. Às 5 da tarde a cidade estava debaixo d'água. Foram 2 horas no máximo, um pouco menos de 2 horas, a cidade estava somente com a parte central fora da água. As ondas vinham assim, vinha outra e assim. Era enorme, era árvore. Você não acredita, as árvores que ficou aqui eram tamanhos. Aqui nem existe árvore assim, não sei de onde veio. Coisa de louco. Era bem mais que a minha altura, só a tora. E homem do céu, e eu rezava, né? E a água subindo, e subindo, e subindo, e subindo, né? E eu ali em cima. Aí liguei para minha mãe em Lajado, daí passaram para os bombeiros. Aí o bombeiro, o tenente, falou comigo, né? Aí diz ele, ó, não tem como nós ir ali, diz ele, porque a BR está trancada, helicóptero não tem piloto, né? Diz ele, ó, o senhor aguarde a água baixar. Né? Vou fazer o quê? Digo, se é pra morrer, vamos morrer, né? E lá pelas tantas, quando a água realmente encostou no assoalho, a casa tremeu. Isso, nossa, não tem... Aí foi meu primeiro medo, assim, que eu senti naquela hora. Eu pensei, poxa, e se isso não parar, né? Como é que nós vamos sair daqui? A água começando a entrar, né? E as crianças com medo. Aí no fim, sentamos elas, eu coloquei elas em cima da mesa, as crianças, os cachorros. Mas a água vinha, isso vinha.
E aí, nessa altura, começou a cair geladeira, começou a cair freezer, e eu ali em cima na mesa, pensando onde é que a gente vai se socorrer. Aí eu peguei uma faca de cortar a carne. Daí a primeira facada assim que eu dei, nossa, quebrou a lâmina, saiu rolando, né? Aí eu desci de novo, peguei mais uma e eu fui abrindo aos pouquinhos e nada, isso era duro, não dava pra ver assim, né? Que eu tava fazendo esse buraco. Desceu a água assim que parecia que vinha, que descia o céu. Aquilo rolava entre a minha casa e a casa da vizinha, parecia um rio-fão que ia descendo, era pedra, pedrões, nós todo mundo se assustamos. Olha, não deu nem para se assustar porque não deu tempo. Onde é que tu caminhava, a água vinha atrás. Onde é que tu ia, a água vinha atrás. Tu olhava, ela vinha. Aqui não deu para salvar mais nada, não deu tempo. Nós estávamos lá onde construímos a casa. Aí veio uma onda d'água, porque nós tinha galpão, nós tinha muita coisa. Aí subiu o galpão pequeno, desapareceu o galpão enorme que nós tinha e deitou o alvoredo e ergueu a casa. Aí a casa ela ia indo lá embaixo, só se via o telhado que ela fazia assim. Inteira com tudo dentro. Tá louco. É muito pesado. Então tu olhava assim, parecia um mar. De tanta água que descia suja que nem barro, descia casa, descia madeira, descia tudo, móveis, sofás. Não deu para salvar mais nada. E começou a subir de manhã cedo e quando foi 6 horas da tarde estava tudo abaixo de água, tudo. Todo o camping. A cidade de Marques Souza muito atingido também. Tudo. Os cemitérios foram tudo atingidos pela enchente. E eu tava lá concentrada, eu nem percebi que tinha conversa na janela, porque eu tinha ainda uma cortina assim. Aí de repente as crianças viram, mãe, tem gente na janela. Daí tinha um bote salva-vidas dos bombeiros, já cheinho de gente, né, que eles já tinham resgatado. E eles nem iam entrar ali, porque eles achavam que não tinha ninguém, porque estava tudo quietinho. Nas outras casas tinha gente já sentada no telhado. E daí a gente foi, então, eles estavam levando todo mundo para aquele lado lá, que é mais alto, né? Nossa, tinha tanta gente. Daí que, nossa, eu olhei uma vez em volta, assim, porque até então estava concentrada em mim, nas crianças, na minha casa. Aí que eu vi. Muitas pessoas ligando para a rádio, contando fatos inusitados. Lembro de um morador do município vizinho de Travesseiro, que ele me ligava e me relatava o que ele via passar no rio. Disse, Marco, passou uma geladeira. Agora tem porcos passando, né? Inclusive esses porcos foram encontrados lá no Rio Guaíba, né, 2 dias depois. Tem um caminhão agora descendo, um caminhão de leite. Aí encontrava louça, encontrava sofá, encontrava geladeira cheia de carne, encontrava até latas cheias de dinheiro, que algum idoso guardava dinheiro. Aquela enchente de 2010, ela foi diferente porque ela foi muito rápida. Na última 1 hora, tipo assim, das 6h30, 6h15, 6h30 até 7h15, 7h30, ali, nesse curto espaço de tempo, o nível subiu 3 metros. Que marcaram muito aquele dia, foi um dia atípico. Tentamos buscar uma explicação para saber o que houve, né? O Rio Fão, na verdade, ele é que nem uma cobra retorcida. Ele tem muitas curvas. E o grande volume de água veio do Rio Fão, que nós temos aqui o encontro do Rio Fão e do Rio Forqueta, né? O grande volume veio do Rio Fão. E aí o que pode ter ocorrido, segundo alguns relatos, que muitos matos de eucalipto foram derrubados. Esses matos, em cada curva do rio, eles criaram represas naturais. E com a força, o volume da água aumentava, estourava essas represas e mais lá na frente acumulava de novo, e então a água foi criando muita força e um volume muito grande. Primeiro, no Rio Fão, desceu uma caratera que trancou o Rio Fão. E daí formou uma represa
E como foi aumentando, com água, aumentando, aquela represa estourou. Porque era terra e árvore e tudo. E daí aquilo foi arrancando as árvores na beira do rio, chegar naquela ponte que liga a Fontoura Xavier com Progresso. E ali trancou tudo. O Corpo de Bombeiros de Lajeado veio, foi para Tamanduá, que foi o primeiro lugar atingido. A Brigada Militar também estava em Tamanduá e o pessoal daqui ficou desamparado. E no outro dia, então, era a cena mais... Não dá para descrever isso, parecia que era uma destruição total. As cercas, tudo, e a lama, isso era alto assim a nossa entrada lá, isso não tinha como entrar. Os dias seguintes, pós a inundação, foram bem tristes, né? As pessoas sendo atendidas, agricultores relatando aos prantos que perderam tudo, né? E o que fazer agora, agricultores relatando que não tinham comida para dar para os animais, que os animais estavam com fome e até morrendo. Então realmente foi uma situação assim muito triste, né? Que vivemos naquele ano de 2010. Tá louco. Imagina tu chegar de noite, não tem um garfo mais, não tem mais uma roupa, não tem onde deitar. Mas daí aquela semana foi muito difícil, porque daí não tinha água, não tinha luz, e limpar essas casas, sabe? Daí vinha o caminhão-pipa da prefeitura, mas todo mundo precisava de água, todo mundo queria água aí para limpar. Eu perdi 2 casas só, e os outros perderam tudo. Tem um outro campo aqui embaixo, perdeu 42 casas, foi tudo embora. A água levou tudo. As pessoas perderam, todo mundo perdeu tudo, né? Muitas pessoas perderam muito. Não, perderam tudo. Escova de dente, chinelo de dedo, papagaio, cachorrinho, tudo. Não tinha nada. E aí essa recuperação foi lenta, ela foi, né, não se recupera isso, tu não repõe isso tudo de uma vez, ou rápido. Nesse sentido, não dá para dizer assim, tipo, tanto tempo. Mas em um ano, não me lembro certinho, assim, um ano e pouco depois, na Cidade da Água da Navassa, que é a que mais afetou, todas as casas estavam recuperadas, pintadas novamente, né, em dia, tudo funcionando. Né? Sistema de água funcionando. Nós ficamos 7 dias ali sem telefone, sem celular, sem água, sem energia. Ficamos 7 dias. Tá louco. A ajuda mesmo foi a nós mesmos enfrentar, porque não tem. Tá louco. Dentro de casa compramos agora, como nós conseguíamos, ia comprando. O município, através de todo o levantamento que fez, chegou, na época eu não era prefeito, né? Naquela época, né? Estava muito perto desse processo, mas não era o prefeito. E o levantamento que eles fizeram, que foi feito naquela vez, chegaram a mais ou menos assim, pela Defesa Civil, chegaram em 15 milhões de prejuízo, de tudo que é tipo, 15 milhões. E o que receberam de recurso do governo federal foi 860 e poucos mil reais para fazer pontilhão, estrada, bueiro e mais nada. Porque o dinheiro público não foi para fazer nenhuma recuperação de casa, de propriedade, porque o dinheiro público tem que ir para as coisas públicas, né? A prefeitura por si só não fez muita coisa, a não ser em parceria com outros, né? Principalmente a Defesa Civil e a estadual, que nos ajudou muito nesse processo tudo. Eu criei uma Defesa Civil muito forte aqui dentro do município, nós temos um coordenador atuante. Em cima disso, nós agitamos com outros municípios lindeiros do rio Taquari e o rio Forqueta, para criar conseguir esses medidores, junto com a Univates. Então a Univates recebia um recurso, sempre se sabia assim, a Univates recebia um recurso federal e eles colocaram diversos, naquela ponte ele tem um medidor de nível de rio, e aqui eu acesso tudo, só que esse medidor está pifado. E aqui dentro nós temos um pluviômetro eletrônico aqui dentro, né, que não é nosso, não é do município,
mas é um eletrônico também que possa saber qual é a milimetragem de chuva a todo momento. E assim tem diversos, tem Fontoura, tem Soledade, tem o Rio Taquari, tem diversos, mas a metade funciona. Por quê? Porque o governo federal não está mais mandando dinheiro e não tem manutenção disso. Cada vez quando o rio sobe, o cara dá um susto. E antes a gente não se assustava. Eu pedi para ele esses tempos, eu disse, quando tu tá lá embaixo, eu disse que tu vê o rio aumentar, não te dá medo? Eu disse, eu não quero mais. Eu vejo o rio aumentar, me manda. Não adianta, tu fica olhando a água, tu dispara. Assim. A prefeitura tem um coordenador que vai fazer, acompanhando, se deu problema, avisa, se intercomunicam, né, e tal, e sempre fica observando. Quer dizer, o recurso da prefeitura, né, que tem nessa parte local, de correr, de ter a pessoa que acompanha isso. Porque claro que tem alguém lá, os medidores também, mas não existe tipo assim, os medidores estão, de nível de rio, eles estão, mas não há um lugar, né, que concentra alguém que fica de olho nisso. Ah, vai dar isso, vai dar consequência aquilo. Não tem. Se a Defesa Civil Estadual fazer isso. Mas até que lá age e essa reação vem até aqui, nós aqui já estamos afundados. Então tem que ter o local, tem que ter aquele que vai, que faz, que acompanha, que dá o alerta para ficar pelo menos alertado, né? Sabe, sei lá, a gente tem que também estar preparado para porque foi uma coisa da natureza, mas estamos sujeitos, né? Estamos sujeitos a isso tudo. Hoje as pessoas vão acreditar muito mais que a possibilidade de algo grande, ela vai acontecer. Antes eles não pensavam, não, isso nunca aconteceu, isso não vai acontecer. Então, preparado, não sei, preparado para evacuar, sim, mais rapidamente nós sabemos onde nós podemos ir hoje. O que foi grande essa enchente? Foi grande essa enxurrada? Foi. Mas alguns lugares não atingiu. Então tá, se a coisa apertar, na dúvida, é para lá que eu preciso ir. Que lá eu vou conseguir me salvar. O que nós temos trabalhado como Defesa Civil, como nós aqui internamente, assim, o que a gente tem trabalhado é que, na dúvida, é para ligar a rádio. Quer saber uma coisa? Liga a rádio. A nossa rádio comunitária.